Bom, a gente muda agora um pouquinho de assunto. A gente convida o nosso editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto. Bom dia, Rafael. Boa tarde, já passamos do meio-dia. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lid. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje a gente traz uma continuidade do que a gente falou ontem. Primeiro assunto é o Trump. Apesar de ter rolado todo aquele turbilhão ontem, segue como assunto principal, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um artigo que o Michael Moore, eu não sei se você de casa conhece o Michael Moore, ele é um documentarista, ele fez alguns filmes famosos, documentários que foram muito impactantes na década passada, e ele é conhecido por ser partidário dos democratas, que é o partido da Hillary, e que perdeu nas eleições. E há 5 meses, mais ou menos, ele escreveu que o Trump seria eleito. E ele colocou assim no artigo dele, razões por que o Trump será eleito presidente dos Estados Unidos. Lá atrás, setembro, não, acho que foi em setembro, 4 meses. E aí, quando o Trump ganhou ontem, o que todo mundo recuperou? O artigo dele. Olha só quem já estava falando que seria o Trump e as razões de por que seria o Trump há muitos meses atrás. E esse artigo se disseminou bastante, assim, não foi só lá nos Estados Unidos por ser em inglês. Aqui no Brasil, muita gente compartilhou essa história do Michael Moore. Hoje cedo, o Michael Moore voltou, esse é o artigo. Esse aqui é uma outra brincadeira que eu já vou explicar. O Michael Moore hoje cedo voltou no Facebook dele, não é esse ainda. O Michael Moore voltou pro Facebook dele hoje cedo e postou uma nova lista de 5 coisas que as pessoas precisam fazer para conseguir acompanhar o trabalho do Trump. Cobrar, fazer não sei o quê. E já está com uns 200 mil shares, tá? Ele está arrebentando lá, cobrando o Trump. Essa é a história número 1 do Trump. A segunda é o De Volta para o Futuro. Eu não sabia, tá? Eu já assisti o filme, eu sou fã, vocês também devem gostar bastante. Sim. Todo mundo gosta do Marty McFly, lembra bem do DeLorean, do carro dele. Mas tinha uma coisa do Trump no filme que eu não lembrava. Ontem eu trouxe para vocês o Esqueceram de Mim. Uhum. E aí começaram a falar também do Marty McFly, mas qual era a questão? Tem esse personagem aqui, que é o Biff, e ele é o grande vilão da história, né? E ele chega a ser presidente dos Estados Unidos, acho que umas 4 vezes, uma coisa assim, depois do Ronald Reagan. E o roteirista já admitiu que ele é baseado no Trump. O cabelo é mais ou menos igual, ele é dono de cassino, assim, ele é um cara bem doidão. E lá ele já era presidente, ou seja, é mais um produto cultural, além dos Simpsons que a gente falou ontem, que previu mais ou menos que o Trump ia querer ser e conseguir ser presidente. Então, Trump sempre foi falado, agora ainda mais, então, e apontando realmente o que já era cogitado por muita gente, né? Exato. Em vez de demitidos, ele agora é contratado, e é o que todo mundo está brincando nas redes sociais. Além disso, eu trouxe uma outra coisa legal para vocês, que a gente falou ontem do menino de mimimi. Muita gente tinha feito matéria sobre por onde anda, aquela história bem de jornalista de famosos, né? Por onde anda o garoto que foi o mimimi. Mas aí o que aconteceu? Chegou nele a história. Ele está sabendo que nós brasileiros estamos fazendo isso com ele. E ele ficou muito feliz. Ele gostou disso. A gente trouxe uma foto de como ele está hoje. E ele postou também no Instagram dele, falando assim, nossa, Brasil, muito obrigado por ter me transformado num meme. E ele falou, eu digo isso de coração, eu não tô zoando. Esse aqui é ele hoje, né? Melhorado, né? Já tá, e faz tempo, né, pra você ver como ele já tá mais velho, né? E ele falou, gente, muito obrigado mesmo por ter me transformado em meme, de coração, não tô tirando sarro, eu adorei a brincadeira. Ao contrário do Chris, que eu não sei se vocês lembram. Todo mundo odeia o Chris. Ele também passou a odiar os brasileiros, né? Exato. Não, o Chris, na época, a trollagem foi tanta que eu lembro que a gente fez matéria até no Domingo Espetacular, assim, o negócio foi enorme. Porque invadiram o Instagram do menino e colocavam frases do tipo, seu pai tem 2 empregos, e ficava todo mundo repetindo. Ele odiou. Já esse aqui do mimimi, não, ele gostou. Ele achou legal, falou, obrigado, Brasil, adorei a brincadeira. Ainda bem que ele aceitou melhor. É uma maneira de homenagear, né? Não tá ridicularizando nada, tá legal o meme, não? Sim, ele voltou à tona, né? Porque ele fez mais alguns filmes, mas, ele era um ator famoso enquanto criança, então agora ele voltou, foi super legal pra ele, assim. Ele encarou de uma forma bem natural, esportiva, né? Levou na esportiva. Se fosse o Chris, ele falaria, que chique, né? Aqui é o post dele de Instagram que ele fez no Instagram dele, pegou um print da página, falou, caramba, que legal, quantos likes, over 300,000, né? Mais de 300 mil, que legal, Brasil. Então ele ficou muito feliz. Bacana, uma pessoa pública, na verdade, e tem que saber, né, que todo esse carinho, ou também manifestações que não sejam tão positivas, vêm de uma carreira pública, de uma vida pública, né? Exato, ele então, chama tem que saber Mico. lidar com isso. Exato, se quiser procurar, ele chama Mico, tá? E, além disso, tem uma terceira história que eu preciso contar para vocês, foi muito legal.
Até curiosamente, quem me passou essa história foi minha mulher hoje cedo. Eu acho que é uma história que toca mais as mulheres, elas estão mais ligadas nisso. Está com muito compartilhamento, já tem uns 11 mil posts dessa menina. Ela chama Ariadne, estudante de Direito. Ela colocou uma carta enorme no Facebook dela que está se disseminando hoje cedo. Acontece que ela foi encontrada morta. Por conta de... Vocês viram essa história? Acho que o pessoal de casa talvez tenha visto ou não, mas vai ver e está vendo aqui agora, com certeza. A Ariadne, ela é estudante, ela fez esse post que está aqui. Eu não coloquei ele inteiro porque não ia caber. Ele é muito grande mesmo. Você pode dar uma olhada lá, ele vai chegar em você pela sua timeline. Essa é ela, você está vendo a Ariadne aqui, na formatura dela, né? Ela reclama de um assédio de um professor, que ela tentou ali conversar com ele, gostava muito dele pelo intelecto, diz ela na carta, né? E foi tentar melhorar ali, conseguiu uma oportunidade com ele e começou a ser o que a gente chama, quem conhece, chama de stalker. Eu acho que ela não sabe esse termo ou ela não colocou ali. Mas o termo stalker, que em inglês é aquele cara que te acompanha. Ela fala que ele via as mensagens, sabia quando ela saía, chegava de casa, quem eram os amigos. Uma perseguição mesmo, Exato. Né? Perseguição é um bom termo, Lid. A pessoa vigia a sua vida online. É isso que ela alega na carta dela e ela foi encontrada morta. Então, essa história está sendo apurada, tá? Mas, por enquanto, a carta dela viralizou. Triste, que triste, lamentável o fim. Algo que ela pediu ajuda nas redes sociais, né? Para desabafar, inclusive, o problema que ela estava vivendo, aquela situação. E aí acabou tendo a vida tolhida, certamente por causa disso, né? É o mais provável, a apuração está indo nesse sentido, né? E eu vi que no perfil dela, no Facebook, ela tinha até aquele avatar Avatar é a foto do perfil, tá, gente? Com aquele eu sou contra a cultura do estupro, ela já meio que militava nesse sentido. E, ao que tudo indica, acabou morrendo por causa disso. A polícia ainda investiga isso. Exato. Ninguém sabe se realmente é o professor, não foi... Já estão apurando. Um pouquinho mais de atenção das autoridades, né? Quando as mulheres se dizem vítimas realmente de situações e até desabafam nas redes sociais, para que elas deem mais atenção mesmo, para que as mulheres não virem mais um número na estatística, antes de virarem esse número, para que sejam acionadas essas autoridades e alguma coisa realmente seja feita a tempo. Exatamente. O que eu queria dizer é o seguinte, se for isso mesmo, que é o que tudo indica, essa menina não é a primeira a perder a vida por causa disso, tá? Muitas vezes isso já aconteceu. Tem gente que se suicida por conta de abuso online ou na vida real e ela não vai ser nem a primeira e nem a última se a gente não prestar atenção nisso, tá? Então é um assunto bem sério, tá, gente? Tá certo, Calixto. Obrigado pelos destaques de hoje. Até amanhã, Calixto. Até amanhã. Tchau, gente. Para todo mundo que está em casa, um abraço até amanhã.